Pessoal, então eu vou continuar o conteúdo de intervalo de confiança para proporção. Aqui, o que a gente viu durante o tempo normal de aula foi o que a gente chama de intervalo de confiança não conservador, tá? Para proporção populacional. E o intervalo tem essa forma daqui, né? O intervalo se chama não conservador porque ele não conserva o grau de confiança gama, né? A gente pode pensar não conservador dessa forma. Por quê? Porque eu estou trocando, né, aqui eu tinha explicado durante a aula, que a gente troca o verdadeiro valor da proporção amostral P por P chapéu, em partes, né, da formulação da variável aleatória Z, mas mantendo a distribuição normal 0,1. Que essa aproximação ela continua sendo válida para N grande, né? Mas o correto seria, né, levar em conta o fato de que agora a gente está incluindo uma fonte extra de aleatoriedade, né? Em que antes ela não estava presente. Então, a distribuição ela não mais se tornará normal 0,1. Né? Quando você troca o P por P chapéu nessa parte em preto, né, a distribuição se torna um pouco mais dispersa. No limite, essa distribuição vai ser normal 0,1. Tudo bem, quando ele for para mais infinito, né? Mas para outros valores de n, notadamente para valores de n não tão grandes assim, a distribuição pode ser ligeiramente diferente de uma normal 0,1. Né? Ela vai ser, né, na verdade. E esse fator não está sendo levado em conta. Então, uma alternativa para poder lidar com isso é a do intervalo de confiança conservador para a proporção populacional. Tá? Então, vamos lá, vamos entender como é que a gente faz o intervalo conservador a partir do que a gente construiu aqui para o intervalo não conservador. Então, o intervalo de confiança para P que a gente obteve na aula foi igual a P chapéu menos Q, raiz de P chapéu menos P chapéu sobre N, né, e mais que raiz de P chapéu menos P chapéu sobre N. Tá? Então, esse foi o intervalo que a gente chama de não conservador. Tá? Não conservador. Bom, qual é a largura do intervalo? Né? Vamos desenhar aqui para a gente poder entender, né, o que a gente quer dizer com a largura. Então, eu vou olhar para esse intervalo aqui e eu vou desenhar ele na reta. Então, nota que o intervalo é P chapéu menos uma coisa, P chapéu mais a mesma coisa. Né? Então, eu tenho, se eu fosse desenhar, né, eu teria o P chapéu aqui no meio. Então, à direita de P chapéu, há uma distância de Q raiz de P chapéu 1 menos P chapéu sobre N. Eu tenho meu extremo da esquerda, meu extremo da direita. E a mesma distância agora puxada para a esquerda, eu vou ter o valor, bom, aqui de novo, né? Q raiz de P chapéu 1 menos P chapéu sobre N. Então, o meu intervalo, ele é determinado por esses dois extremos aqui, né? Porque esse extremo vai ser P chapéu menos essa distância, que é Q, raiz de P chapéu 1 menos P chapéu sobre N, e aqui eu terei P chapéu mais Q, raiz de P chapéu 1 menos P chapéu dividido por N, né? Então, pessoal, qual é o comprimento do intervalo? Então, esse é o intervalo de confiança, né? Ele vai de P menos Q, raiz de P 1 menos P sobre N, e aqui até P mais Q, raiz de P 1 menos P sobre N. Tá? Então, qual é o comprimento do intervalo, ou a largura do intervalo? Então, a largura do intervalo é dada por 2 vezes Q raiz de P chapéu 1 menos P chapéu sobre N, não é isso? Né? Por quê?
porque eu estou somando, né, a distância do centro até a esquerda e a distância do centro até a direita. Então, ela vai ficar igual a 2 vezes esse comprimento aqui. Tá? Então, se eu quiser até apagar um sinalzinho do x para não confundir com x variável aleatória, a minha largura é 2q raiz de p chapéu menos p chapéu sobre n. Tá? Então, pessoal, a gente nota o seguinte, né? Esse comprimento é sempre menor do que 2q raiz de 1/4 sobre n, o que resulta em 2q sobre raiz de 4n, o que vai resultar em, bom, raiz de 4n é raiz de 4 vezes raiz de n, raiz de 4 com 2 corta, né? Porque é a mesma coisa. Esse cara corta com esse aqui, então vai dar q sobre raiz de n. Então, aqui, pessoal, eu usei um fato que é o seguinte, ó. Esse produto é sempre menor do que 1/4, tá? Para poder escrever essa desigualdade que eu escrevi aqui, tá? Então, vou anotar aqui com um asterisco para justificar para vocês. Né? P chapéu, 1 menos P chapéu é sempre menor ou igual a 1/4, tá? Por quê? Por que é sempre menor ou igual a 1/4? Né? Nota que isso aqui é uma função quadrática de P chapéu, certo? Por exemplo, né? Se eu quisesse, eu poderia escrever assim, né? Aonde o x varia entre 0 e 1, não é isso? Eu só troquei o P chapéu por x, são letras, né? Posso fazer isso se eu quiser. É só para ficar mais claro para vocês, tá? Porque eu tenho uma função quadrática, eu estou dizendo que essa função é sempre menor do que 1/4. Então, vamos ver por que isso é verdade? Bom, é fácil ver, né? Vou colocar aqui. Aqui está o 0, aqui está o 1. Bem no meio, eu tenho o valor 0,5. Que aqui não ficou bem no meio, né? No lugar tem o valor 0,5. Nota que isso aqui é uma função quadrática. Essa parte que está aqui da esquerda é uma função quadrática. Né? Quais são as raízes? Uma raiz é 0, que quando x é igual a 0, isso aqui dá 0, certo? Vai dar 0 vezes 1, 0. Quando x é igual a 1, também dá 0, porque 1 vezes 0 é 0. Então, essa é uma função quadrática com uma raiz no ponto x igual a 0 e outra raiz no ponto x igual a 1. E qual é o termo que multiplica a parte quadrática? Né? Se eu fosse fazer distributiva, daria x menos x ao quadrado. Né? Seria essa expressão aqui. Então, eu posso colocar aqui, né, x menos x ao quadrado no eixo y. Então, nota que o termo que multiplica a parte quadrática é negativo, porque tem menos aqui na frente, né? Menos x ao quadrado. Quando esse termo é negativo, é o chamado a da equação ax2 mais bx mais c. E quando o a é negativo, a gente tem uma parábola para baixo, com a concavidade para baixo. Quando o a é positivo, a concavidade é para cima. Como, no nosso caso, dessa função, o a é negativo, porque aqui é um menos, né? É um menos que multiplica o x ao quadrado, então como se fosse menos 1. Então, a concavidade é para baixo. Então, é uma parábola, concavidade para baixo, e ela passa por esses dois pontinhos. Então, tem que ser algo assim, certo? Ficou meio feio, mas, enfim, era isso que eu queria retratar aqui. A parábola, tá? E aí, como essa parábola é simétrica, o maior valor da parábola vai ser assumido quando o x for igual a meio. O maior valor é quando x é igual a meio. E quando x é igual a meio, qual o valor de x ao quadrado menos de x menos x ao quadrado? Então, se x é igual a 0,5, que é igual a meio, então, qual o valor de x menos x ao quadrado? Vai dar meio menos meio ao quadrado,
que é igual a meio. Aqui era menos, não é mais, né? Que é igual a meio menos 1/4, que é igual a 2/4 menos 1/4, que é igual a 1/4. Ah, então olha só o que aconteceu, né? Mostrei, né, provei que P chapéu 1 menos P chapéu é menor ou igual ao quarto, porque eu provei que x vezes 1 menos x é sempre menor ou igual a 1/4, e aqui o P chapéu não vai ser diferente, né? É a mesma coisa, só troquei a letra. Então, pessoal, isso mostra porque essa parte é menor do que essa parte circulada. Então, quer dizer que se eu troco essa parte circulada por essa aqui, o número vai ficar maior, né? Esse número aqui vai ficar maior, vai aumentar. Então, aqui do lado direito, maior ou igual. Tudo isso, pessoal, foi para explicar para vocês o seguinte. A largura do intervalo de confiança não conservador, que é essa largura aqui, vai ser sempre menor ou igual a Q sobre raiz de N. Né? Então, na verdade, esse valor, né, essa largura de Q sobre raiz de N, é a largura que sempre vai conter o intervalo de confiança correto, né, que eu deveria fazer. Né? Porque esse intervalo de confiança, ele só tem a largura com o chapéu aqui porque eu troquei o P por P chapéu. Né? A largura, de fato, né, a largura do intervalo verdadeiro seria Q vezes P, 1 menos P sobre N. Né? Então, aqui, talvez seja melhor até eu trocar esse termo, ao invés de colocar largura, eu vou colocar largura do IC não conservador. Então, a largura é dada por essa expressão aqui. Né? Por essa expressão. Mas o intervalo real mesmo, o intervalo que eu obtive, né, ele tem uma largura diferente. Então, a largura do IC, aí eu vou chamar aqui de IC correto, tá bom? Que é o intervalo que eu deveria computar de fato. Ó, um intervalo correto, ele não coloca o chapéu aqui, tá vendo? Se ele não colocou o chapéu aqui, a implicação é que aqui não tem chapéu também. Então, esses valores são os populacionais. E aí eu estou fazendo meio que um aconchambramento, trocando esses valores reais pela estimativa do valor de P. Então, isso quer dizer que tem um intervalo correto ali atrás e que eu não consigo usar porque eu não consigo calcular o valor de P na amostra toda. Então, tem que... Na amostra toda não, desculpa, na população toda. Então, eu coleto uma amostra, tá? Mas o intervalo real mesmo que eu deveria usar corretinho, né, seria com o P no lugar do P chapéu. Então, a largura do intervalo, né, é igual à largura que eu fiz antes, só que não vai entrar o P chapéu, vai entrar o P agora. Então, a largura vai ser 2 vezes Q raiz de P, 1 menos P sobre N. Né? Então, pessoal, nota que eu usei um intervalo com essa largura, mas a minha largura real mesmo deveria ser essa aqui. Só que, enfim, o ponto é o seguinte, o ponto é que eu não sei qual é o valor de P, então eu não consigo calcular essa largura, não consigo saber qual vai ser a largura do meu intervalo já de antemão, porque eu não sei o valor de P. Mas o que eu acabei de mostrar é que qualquer que seja o valor de P, que é uma probabilidade entre 0 e 1, essa largura ela vai ser menor ou igual a Q sobre raiz de N. E o Q sobre raiz de N eu sei calcular, eu consigo calcular. Então, pessoal, nesse sentido surge um intervalo conservador, que é um intervalo que troca essa largura e usa a maior largura possível, que funciona como uma largura de segurança. Porque para qualquer valor de P que eu reconheço que eu não sei, né, o verdadeiro valor de P, vai retornar uma largura, de intervalo que tem largura, menor do que a largura que eu vou colocar como intervalo conservador. Então, o que o intervalo conservador faz é isso, é trocar essa largura daqui, é trocar essa expressão
por Q sobre raiz de n, tá? Por Q sobre 2 vezes raiz de n, tá? Tudo bem? Porque o intervalo, né, o IC conservador, vou colocar aqui, IC conservador. Talvez seja melhor eu colocar na próxima página, para ter espaço. Intervalo conservador, eu vou ter o seguinte, eu vou colocar aqui primeiro um intervalo não conservador. O intervalo correto, ele teria raiz de P1 menos P sobre N. E aqui seria P chapéu menos Q, raiz de P1 menos P sobre N também. Então, meu intervalo conservador, ele trocaria, né, vou colocar aqui, aqui seria o meu IC correto, na verdade. E aqui seria o IC conservador. O IC conservador, ele vai trocar 1 menos P vezes P pelo maior valor possível que essa fração pode assumir, que é o valor 1/4. Tá vendo? Então, vou trocar aqui o valor de P vezes 1 menos P, que eu não conheço, e eu vou pegar o maior valor possível. Porque aí eu garanto que o meu intervalo contém, né, um intervalo conservador, ele vai conter o IC correto. Né? Ele vai ter, dentro dele vai ter o IC correto. Então, isso aqui vai resultar em P chapéu menos Q sobre 2 raiz de n, então tem que trocar aqui no slide, tá vendo? Por isso eu botei dividido por 2. E aqui P chapéu mais Q sobre 2 raiz de n, tá bom? Então, pessoal, essa é a fórmula do intervalo conservador. Então, a gente pode fazer as duas coisas, tanto o IC conservador quanto o não conservador. O IC conservador, ele é um intervalo que tem a largura maior do que a largura do intervalo correto, mas isso acarreta um grau de confiança maior do que o grau que você fixou. Então, se eu fixei um grau de confiança de 95%, o meu IC conservador, ele tem um nível de confiança acima desse valor. Eu não sei dizer quanto que é, porque eu teria que trabalhar com o valor real de P, e esse valor é desconhecido para conseguir descobrir, mas o nível de confiança vai ser maior, né? Porque esse intervalo que é conservador, ele vai ter tamanho maior que o IC correto. O IC correto, ele tem nível de confiança gama. O IC conservador tem nível de confiança acima de gama. Então, tem nível de confiança gama. E aqui, o nível de confiança é pelo menos gama. Então, eu garanto um nível de confiança mais elevado, tá? Eu só não sei qual é o nível de confiança mais, mas ele vai ser maior do que gama, tá? Então, eu posso fazer os dois. Então, por que não fazer sempre o conservador ou sempre o não conservador? É porque, às vezes, vai depender do tamanho, né? Às vezes, pode ser que um intervalo que seja conservador tenha um tamanho muito maior, né, do que um intervalo que é não conservador, e às vezes, principalmente se o n for pequeno, o IC conservador ele pode até dar um intervalo que não é muito informativo, porque fica um intervalo que pode ficar tão largo que ele não te diz muito, não te dá muita luz sobre a proporção que você está querendo estimar, tá? Então é sempre bom a gente olhar para os dois, para o IC conservador e para o IC não conservador, para a gente poder comparar ambos, né, e ter uma ideia sobre aquelas quantidades, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho o seguinte, a gente tem um exemplo que é o dos partos prematuros. A gente tem um histórico de partos prematuros em 189 gestantes. Então, meu N é igual a 189. O objetivo é obter o IC conservador e o não conservador.
para a proporção de mulheres na população inteira que já tiveram partos prematuros. Então, aqui eu tenho a quantidade de partos prematuros dessas mães, de cada uma dessas mães. Então, a primeira mãe não teve nenhum, a segunda não teve nenhum, a terceira não teve nenhum, assim sucessivamente. Essa mãe aqui já teve um parto prematuro, essa aqui já teve 2, essa já teve 3, tá? Então, qual que é o objetivo? É contar. Eu quero estimar o P, que é a proporção de mães que já tiveram algum parto prematuro na população. Então, P se refere à proporção de mães que já tiveram pelo menos um parto prematuro na população. Tá? Então, ó, eu vou calcular o meu P-chapéu. Essa é a primeira parte, calcular o estimador pontual. Então, eu vou contar aqui quantas mães. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tá? Não sei se ficou faltando, mas eu acho que não. Eu contei 30 mães que já tiveram pelo menos um parto prematuro, num total de 189 gestantes. Tá? Então, isso aqui vai me dar, vou colocar aqui, P-hat, o P-chapéu, deu 30 dividido por 189. Ops, faltou 1. Então, qual foi o valor de P-hat? Mais aqui. Você continua gravando. Continua, beleza. Tá, então deu 0,1587. Tá? Então vou anotar lá, 0,1587. Bom, então, beleza. Agora o que eu preciso fazer, já calculei o P-chapéu, agora eu tenho que calcular o quê? Vou fazer primeiro o conservador, tá? Conservador. Vamos lá. Como é que eu calculo o quê? O valor de quê? Aqui está a minha normal. Aqui eu vou deixar gama. Aqui é 1 menos gama sobre 2. Aqui é 1 menos gama sobre 2. Né? Então, o valor de Q está aqui. Quanto de probabilidade ele deixa à esquerda? O meu Q enorme. Ele vai deixar 1 menos gama sobre 2 mais gama, que vai dar 1 mais gama sobre 2. Tá? Se fizer a conta, vai dar 1 mais gama sobre 2. Beleza? Então, ó, o Q deixa para trás 1 menos gama sobre 2 mais gama, que dá 1 mais gama sobre 2. Então, meu Q enorme vai ser, vamos ver, eu tenho que colocar... eu não coloquei aqui o nível de confiança. Então, vamos fixar um nível de confiança de 98%. Tá? Então, o meu nível de confiança é de 98%. Então, o que eu vou colocar vai ser 1 mais 0,98, que vai dar 1,98 dividido por 2. Né? O que vai resultar em 0,99. Então, o valor de Q foi igual a Q enorme, 0,99. Vamos ver o valor de Q, quanto deu? 2,32. 2,33, melhor dizendo, tá?
Bom, então meu IC conservador fica sendo, não vou colocar aqui a expressão, tá? Conservador é P chapéu menos P dividido pela raiz quadrada de N, aí tem que multiplicar por 2 embaixo, né? 2 vezes isso aqui. Ah, faltou o N, né? N é igual a 189. Vou jogar aqui para cima, entra como dado do problema. Então, 0,07 e agora mais 0,24. Então, o meu IC conservador para P, com nível de confiança de 98%, resultou em 0,074, 0,243. Então, olha, eu estou estimando que a proporção real de mães que já tiveram pelo menos um parto prematuro na população de interesse está entre 7%, 7,4% e 24,3% na população toda. Então, é qualquer coisa entre 7,5% mais ou menos e 24,3%. Então, tem que estar variando muito, né? Pô, entre 7% e 24% tem bastante incerteza associada a isso, né? Bom, isso decorre do fato de eu estar com um intervalo que é conservador, né? Então, vamos fazer o não conservador para a gente poder finalizar e comparar os dois intervalos, tá? Então, aqui eu vou botar o não conservador. Não conservador. O não conservador, ele vai usar o mesmo que norme, tá? Vai ser a mesma coisa, mas o que vai mudar é a expressão. Então, vou copiar aqui. C, agora eu quero não conservador. Conservador, qual é a expressão? Vou voltar aqui para a gente poder copiar. Ops. Cadê? Ah, tá aqui. Intervalo não conservador é esse aqui, que está em azul. Então vai dar P hat menos Q, que multiplica raiz quadrada de P hat vezes menos P hat dividido por N. O comprimento é a parte da esquerda do intervalo e a parte da direita está aqui. Então vamos lá. Deu 9,6 e 22%. Tá? Então 9,6% e 22,05%. Então o IC não conservador para P deu 98%, não, de 98%, né, deu 0,0996, 96 para deixar o mesmo, 97 para deixar o mesmo grau de precisão do que está lá em cima, e aqui deu 0,221. Então aqui o intervalo não conservador deu entre a verdadeira proporção entre 9,7% e 22,1%. Tá? Então foi isso. Nota como o intervalo não conservador, ele deu menor, né, deu um intervalo de variação menor do que o intervalo conservador. Não foi drasticamente menor, mas ainda assim menor. Isso é o que a gente esperava. O não conservador, ele não leva em conta a aleatoriedade adicional de colocar o chapéu, né, aqui dentro sem mudar o conteúdo anormal. Né? Então, ele não leva isso em conta. Como consequência, o não conservador ele vai ter um comprimento menor do que o intervalo conservador. Porque o conservador, justamente, ele pega o maior comprimento possível, né, para ser, exatamente como o nome diz, conservador, né, com respeito ao intervalo obtido. Tudo bem, pessoal? Então, estimamos a verdadeira proporção de mães que já tiveram parto prematuro na população de interesse, como estando entre 7,4% e 24,3%, usando, se a gente quiser ser mais conservador, ou se não, essa proporção a gente vai assumir que com
grau de confiança de 98% está entre 9,7% e 22%, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para completar a aula, e com isso a gente termina a parte de intervalos de confiança, e na aula que vem falamos sobre teste de hipótese. Um abraço e até a próxima aula.